Amigos do Brasil, está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Boa tarde a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pela internet, você sabe, com imagem, áudio, imagem para você, da melhor qualidade, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Você logo encontra na capa lá, Esporte em Discussão, olhando para a tela à direita, pumba, clicando, estamos todos aqui, parte da equipe de esportes da PAN, fazendo mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. E pelos nossos aplicativos, uma molezinha. Você esteja onde estiver, você acompanha toda a nossa programação, assiste os programas que são apresentados com imagem. É muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. Você tem também as nossas redes sociais, o Twitter da PAN, @portal Jovem Pan, o Facebook da PAN, Jovem Pan Online. E você pode continuar ligando para cá, 28709707, 28709707 é o telefone que está conectado para a sua participação. É bom ter você interagindo conosco, perguntando, opinando, criticando, elogiando quase nunca. Mas, de qualquer maneira, é muito bom ter aqui você ao nosso lado. Olha, é muito bom mesmo. Vamos para mais um programa. Hoje temos vários assuntos, entre eles com destaque Libertadores da América, o Palmeiras no Uruguai, River Plate do Uruguai, de braços abertos recebendo o Palmeiras. Mas é o River Plate do Uruguai, eu recebi muitas mensagens aqui pelas redes sociais, será uma molezinha. Aí logo cedo liguei pro Mauro Betti, falei, Mauro, o pessoal tá falando que é uma molezinha. O Mauro falou assim, não, tudo é difícil. Medo, hein? Medo é difícil. Tudo é difícil. Estreia tão complicada que devia ser a última coisa que a gente faz na vida. Isso é verdade, invertendo tudo. A decisão também é complicada. Mas estreia é mais complicada. Escuta, se fosse contra o River Plate da Argentina, hein? Como é que o Mauro estaria? Eu pergunto. Do mesmo jeito. Pergunto. Embora o River Plate 99 na semifinal, passamos por me respondam. Estamos todos aqui. Se fosse o River da Argentina, com o Daniel Lian, com o nosso José Manuel de Barros, com Mauro Betting, com o nosso Nilson César, com o Luiz Carlos Quartarolo, com o nosso Bruno Prado. Aqui, tá bom agora? Estão todos aqui, todos juntos. É muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. Bom, então vamos falar agora oficialmente. Começa com o Bruno. Bruno, moleza, né? É o grande futebol brasileiro que vai pegar o timinho do Uruguai. É assim? Não é assim. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Jogo de 1-0 para um dos lados, de 0-0. O jogo vai ser igual porque o Palmeiras está jogando muito mal. Isso é um fato. Até durante o Jornal dos Esportes, o André Ranieri mostrou a diferença financeira de um clube para o outro. Mas isso no campo não é mostrado. Aliás, os times do Brasil deveriam ser muito melhores que os times de fora pela diferença de orçamento, que é a maioria deles. Tem alguns times na Argentina que conseguem competir ainda ou não estar tão distantes financeiramente. Então, em um Palmeiras e River Plate do Uruguai, deveria ser muito claro que o Palmeiras é melhor. Pode às vezes até perder o jogo, mas deveria ser claro, né? Esse time é melhor que aquele lá só está se defendendo, aí num contra-ataque ganha o jogo. Às vezes acontece, mas não acho que será assim. O Palmeiras tem jogado muito mal. O River Plate, eu vi partes dos dois jogos. Do primeiro jogo contra a Universidade de Chile eu vi partes, do segundo jogo eu vi quase inteiro. É um time bem humilde, não tem muita opção, não tem dinheiro, então é um elenco bem humilde. É um mas, César Vallejo ou não? Acho que é um pouquinho melhor. Acho que é melhor. Mas não é muito melhor. É um time que se defende bem, é bem organizado. O Carrasco é um bom técnico, já fez alguns bons trabalhos, mas dentro do normal para o Palmeiras ir muito menos pelo Palmeiras estar apresentando. Acho que vai ser um jogo muito igual, um jogo equilibrado e de um nível não muito bom. Mauro Betti, eu sei que você mergulhou para conhecer... O homem que tem medo da estreia. Conhecer todo mundo tem medo da estreia. Todos os detalhes. Entrou na Jovem Pan, Todos os detalhes. Tranquilo, tanto é que eu falei o nome da rádio errado, mas eu tava tranquilo. Todos os detalhes sobre o jogo do River Plate do Uruguai contra a equipe do Palmeiras. Então, só por causa disso, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Ronaldo Di Stefano, torcedor do maior do mundo. Maior freguês do Corinthians do mundo. Tá um pouco afônico, cortamos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Milton Fezes. Quem? Milton Fezes. Nilton, eu entendi. Nilson César. Milton Fezes. É. E você fala de onde? Nova York. Nova York. Bacana. E você torce pra quem?
Eu torço para o Nogueirense Futebol Clube. Tá, então já cortamos também, porque o Nogueirense... O time em Brooklyn. O Nogueirense não precisa de torcedor, só tem um. Alô. E também só toma pancadas. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Aqui é José Arthur, De onde, José Arthur? São Paulo. Obrigado. E você torce para quem? Eu torço pro São Paulo. E qual é a sua mensagem? A mensagem é o seguinte, você por favor tira o dedo daí, que Sei. você anda muito cavalo com os seus ouvintes. É um doce, eu sou um doce. Entendeu? Mas, além disso, Além disso, eu queria parabenizar você que por dirigir esse programa espetacular. eu fico feliz. Tá? Você bateu e assoprou. Então tá ótimo. Tirou o dedo. Pronto, já tirei o dedo, mas coloquei de novo. Não. E qual é a sua mensagem? Não, a mensagem é que o São Paulinho, coitadinho, não tem a menor condição esse ano, né? Tá, é um São Paulino descrente. Ou realista. O São Paulo vai ter que conquistar a torcida ainda. Ainda precisa conquistar, é verdade. Tem que conquistar. José, um abração pra você, obrigado. Desculpa a brincadeira, abraço. Imagina, obrigado. Aqui nós temos bom humor. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Não tem jeito. Alô, boa tarde. Vanderlei. Eu não entendo. Alô, boa tarde. Quem fala? É Diego, de Brasília, Vanderlei. Pois não, Diego. Você nos acompanha pela nossa Jovem Pan Brasil, pela internet. Como é que você nos acompanha? É Jovem Pan M750. Ótimo. E qual é a sua mensagem? Vanderlei, ontem vocês falavam a respeito de uma metodologia de jogo, né, na qual o Corinthians já vem jogando há um certo tempo. Certo. Então, se você pegar os grandes clubes de hoje, por exemplo, o Barcelona, desde o Fraldinha até o Sub-12, enfim, eles jogam de uma maneira, que é o 4-3-3. No máximo tem duas variações, né? O 4-1-4... Não, 4-1-4-1 e o 3-4-3. Então eu acho que falta isso para os clubes brasileiros, né? Trabalhar na base, uma metodologia pronta de jogo até subir pro profissional, entendeu? Isso refletiria na maneira que o time profissional jogaria. Perfeito. Obrigado pela observação. O Mauro pode falar um pouquinho sobre isso e sobre o jogo da Libertadores, River Plate e Palmeiras esta noite. Diga, Mauro. Eu não sou assim tão fã de você ter exatamente a mesma coisa, porque eu acho que você tem que se adaptar ao elenco. De repente tem uma molecada que não tem por exemplo, num 4-3-3, você não tem ponta. Você fabricar um ponta não é o caso. Claro que no caso do Barcelona tem dado muito certo, por uma geração espantosa com Iniesta e Xavi para citar dois, mas também porque você foi comprar o Ronaldinho, você cresceu junto com o Messi, que veio de Rosário e tal, agora vem o Suárez, vem o Neymar, então digamos facilita na base, tudo. eles compram também. Então, no caso do Messi, trouxeram o Rosário com 12 anos. Então assim, mas é uma tese interessante, dá para discutir muito. Em relação ao jogo de hoje, por ser estreia, pelo momento ruim do Palmeiras, a boa notícia pro Palmeiras é que não é um grande time, né, o River Plate. A má notícia é que o Palmeiras não tem sido o grande time que poderia ser. Aí que reside o perigo, isso. E a boa notícia pro palmeirense, ou pelo menos o alento, é que o Palmeiras foi o melhor nos jogos grandes do ano passado. Esse time pegou no tranco, nos clássicos, nas decisões contra Cruzeiro, Internacional, você sabe que eu presto atenção em tudo que você fala. E aí... E Libertadores não é um jogo grande, é uma competição enorme. Então o melhor seria o River Plate da Argentina. Também seria o River Plate e Núñez. A máquina do River Plate dos anos 40 seria melhor para acordar o time. Nós queremos estrear contra o River bom. E contra o Barcelona também. Até campeão do ano passado. E tem uma vantagem no grupo do Palmeiras. É um grupo meio chato, né? A maravilha pelo River Plate, mas tem o Rosário, que é um bom time, tem o Nacional do Uruguai, que aliás é um carrasco do Palmeiras. Foi em 71, foi da última vez em 2009. Não é um grande time esse Nacional, mas tem é um time Gamalho de história. no ataque. Tem o Léo Gamalho, que é um bom jogador. A gente sempre acha que parece... Não é exatamente o Gamalho que fala, mas enfim, é o Gamalho. Mas é um Palmeiras que pode melhorar e deve melhorar numa semana decisiva assim. Vai que não vai bem hoje, vai que não vai bem no final de semana, pode ter ainda mais turbulência. A tendência que, se aconteceu pior para o Palmeiras, e normalmente tem acontecido pior, vai ter um buchicho, mas ainda a ideia geral é a manutenção do Marcelo Oliveira no comando do Palmeiras. Legal, nós vamos ouvir, hoje não nós cai. vamos ouvir o José Manuel, que vai transmitir o jogo, Nilson César, o Daniel Leão, os nossos companheiros todos. Alô, eu sei, Luiz. Alô, boa tarde. Vanderlei? Quem fala? Esse Cicarelli aqui do Parque São Rafael, rapaz. Pois não, Zona Leste. Zona Leste, tudo bom, Vanderlei? Tudo bem, torce pra quem, Cicarelli? Vanderlei, eu sou corintiano igual você, Vanderlei. Somos nós, vou bater aqui, ó. Como faz o Flávio Prado, ó. É nós. Ô, Vanderlei, desde o tempo do Cláudio, rapaz, ponta direita. Faz tempo, hein? Ih, nossa. E qual é a sua mensagem?
Poderia jogar no A palestra. minha ainda. mensagem, Vanderlei, é que o Palmeiras, se jogar hoje aquela bolinha que jogou contra o São Bento de Sorocaba, vai fazer papelão de novo, viu, rapaz? Obrigado. É verdade, porque deu uma colher de chá pro São Bento. São Bento não tinha chance com o Palmeiras lá. Aí Mas o o Palmeiras time não jogou jogou bem nada. contra o São Bento. Jogou mal os outros 2 jogos. Mas o São ouvinte Bento é achou bom que time. jogou bolinha, porque não pode empatar com o São Bento em casa. Não. Meu caro Bento José merece. Manuel de Barros, queremos ouvi-lo. E eu me atrevo a dizer que não pode empatar com o River Plate do Uruguai em Maldonado. Também acho. O River Plate sai de Montevidéu, de um estádio para 5 mil torcedores, leva o jogo para Maldonado, mais de 1 hora. A torcida já não é grande, então não sei como é que vai ser de público, não deve ser grande, em Maldonado, para enfrentar a equipe do Palmeiras no estádio para 25 mil torcedores. O Palmeiras, na minha opinião, tem a obrigação de ganhar. E tudo que foi feito desde o ano passado é para esse momento. O Palmeiras tentou se estruturar, brigou pelo título da Copa do Brasil, tentou via brasileiro, quando viu que não ia dar, focou na Copa do Brasil. Para quê? Para conseguir essa vaga para jogar a Copa Libertadores América. É a obsessão, eu até discuto isso, não sei se é o melhor caminho. Talvez a briga pelo título de campeão brasileiro devesse ser o foco maior dos grandes clubes brasileiros, não. Mas a obsessão é ganhar vaga para a Libertadores. Aí o cara chega na Libertadores, aí é agora, né? Então, eu acho que o Palmeiras tem que focar, esquecer o que aconteceu, os resultados negativos de campeonato estadual, e agora entrar em campo contra o River Plate para jogar bem e ganhar o jogo. Que todo mundo dê 110%, o Barrios, que até agora parece que não deu nem 30%, que ele consiga pelo menos dar 60%, 70% do que ele pode para poder ganhar o jogo. E aí por aí vai, e os outros também. Palmeiras, se tiver, não vou dizer só vontade, mas se for um time com a cabeça focada em conquistar essa vitória, em voltar do Uruguai com a vitória, eu acho que volta com esses 3 pontos. Apertado, 1-0, 6-0, 2-1, mas é pra ganhar e dá pra ganhar, na minha opinião. O Luiz Carlos vai acompanhar, quero ouvi-lo. Diga, Luiz, e pra você, molezinha? Eu vou estar lá do lado do José Manuel de Barros. Olha, o negócio é o seguinte, Vanderlei Nogueira, do time que foi goleado pelo Palmeiras em janeiro, só 4 titulares vão jogar hoje, ou seja, botaram... outro time também. É outro time, enganaram o Palmeiras, né? O Palmeiras achou que, agora já vamos conhecer o adversário. De qualquer maneira, eu acho que empate fora de casa na Libertadores não é mau resultado, não. Pela situação do Palmeiras, essa crise que se instalou numa derrota com o time reserva no sábado, eu acho que se o Palmeiras conseguir trazer um pontinho de lá, vai decidir em casa. O problema é que o Palmeiras, às vezes, claudica dentro de casa, né? Então, isso. E não é um grande Rosário time. e Nacional pode ser jogos mais difíceis do que esse. Mas o Nacional eu acho que vai classificar. Briga pelo Palmeiras, do Palmeiras é com o Rosário aí e com esse time do River Plate que aparentemente é fraquinho. Perdeu no fim de semana pro Nacional, mas jogou com o time reserva. Agora, o Palmeiras da Libertadores tem uma certa história, já foi campeão, citado aí o de 71, Nacional, o Artime, né, fez 3 gols no Pacaembu. O Palmeiras tem um certo problema com o Uruguai. Agora, eu acho que o Palmeiras, se você analisar friamente, o Palmeiras é favorito. Acho que o Marcelo Oliveira está pressionado. O Palmeiras é muito grande para o Marcelo Oliveira. Acho que o Palmeiras contratou de novo muita gente, mas tudo meia boca. Acho que ele acertou em deixar o Leandro Almeida fora da lista e levar mesmo o Edu Dracena contundido, que prefiro o Edu contundido do que o Leandro Almeida inteiro. Mas enfim, é isso aí, né? E vai apitar lá, é o Bascunhan que apita hoje, né? É que é um árbitro, né, meio caseiro também. E acho que o River Plate, se eu não estou enganado, Maldonado é Punta del Leste. Do lado de Ponta del Leste. Na época de férias para tentar levar alguém para lá para ver o jogo, né? Com certeza. Claro. Não é a primeira vez que eles fazem isso. É isso. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É José Carlos de Guarapiranga. Guarapiranga. Pois não, José Carlos, torce pra quem? Palmeiras. Pro Palmeiras. Então, tem tudo a ver. O seu time na Libertadores hoje à noite. Queremos ouvi-lo. Eu queria apenas falar uma coisa. Eu assisti o programa pela internet e, tirando você, que eu acho praticamente um galã, e o nosso amigo Mauro Betti... Alô? Não fui eu.
criticar a gente, Vanderlei. Ele ia chamar a gente. Ele ia falar. Eu não sei. Ele falou que caprichou. Além de nós dois, os outros são lindíssimos. Não. Eu entendi assim. Ele enxerga bem pelo jeito. Eu entendi assim. Olha, então, Nilson César, queremos ouvi-lo, Nilson. Por falar em galã. Vai nos trazer o que ele pensa sobre River Plate e Palmeiras. Eu confesso que eu ganho o troféu feiura da equipe. O mais feio. E aí, Nilson? Com quem, hein? Com todos nós. O mais feio da equipe sou eu. Mais feia que jornalista esportivo. Mas em compensação, ninguém vai contestar. Eu não combino com o negócio de imagem. Mais feia no mundo que jornalista esportivo. Esse negócio de imagem eu não combino, que eu sou uma feiura. Então você vai falar? Do quê? Do Palmeiras? Não. Eu acho que... Sabe, tá bem. Eu acho que o Palmeiras não é favorito. O favorito é o River Plate. Eu vou explicar por quê. Porque eu comecei a... E outra coisa, você viu a camisa do River Plate? Que tem? Camisa do Linense. E? Igualzinho camisa do Linense. Igualzinho. O São Paulo joga com o Strongest de amanhã, não joga? O favorito é o São Paulo que joga em casa. Hoje não tem mais diferença. Hoje é tudo igual. A gente respeita uma coisa chamada história. Não tem mais bobo, né? Não tem mais bobo. História, instituição Palmeiras é infinitamente superior ao River Plate. História do Palmeiras é infinitamente superior. Mas a bola jogada é igualzinha. Então o fato de jogar hoje é porque quem tá lá no Palmeiras? Cara que tem bom empresário. Sabe, jogador de bom empresário tá lá, porque tem um monte de jogador que poderia jogar perfeitamente no Linense, no River Plate. Não tem condição de estar lá. Não tem condição de estar lá pela história, pela representatividade do Palmeiras. Então, não me surpreenderia com a derrota na estreia, né? Não me surpreenderia, não. Acho que vamos ter um jogo absolutamente parelho, igual de verdade, com o River Plate atacando, indo pra cima do Palmeiras. Isso aí o Palmeiras não passa nenhuma confiança. Essa é a verdade. Pela bola que vem apresentando, não passa confiança. O Palmeiras, pra falar a verdade, ano passado eu vi fazer duas partidas diferentes. Uma foi contra o Corinthians, na Arena no Corinthians, e outra foi na decisão contra o Santos, na decisão da Copa do Brasil. O resto, o Palmeiras jogou muito mal. Você não viu o Palmeiras no ano passado? Jogou mal. Não foi o resto. Jogou mal. 4x0 no São Paulo. O Palmeiras jogou mal. O time do Palmeiras não passa nenhuma... O Mauro Betti, que é um grande palmeirense, entende o que eu tô dizendo. Ele vai ver o Palmeiras, e percebe que o Palmeiras... Não, tá assim, não é bobo. Ele percebe que o time dele não passa confiança. Ok, mas não passa confiança. Então não me surpreendo. Aliás, tem até um palpite. Qual é o palpite? O palpite é 1x0 River Plate. 1x0, River Plate cresce, com todo respeito, cresce a chance do Palmeiras. Tomara. Não, eu vou torcer para estar redondamente enganado, porque eu quero que o Palmeiras ganhe. Claro. Mas não confio nada no Palmeiras. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta em cima do que dizem os ouvintes aqui. É sensação ou tá pequena a bolinha do Gabriel Jesus? Sim. Pequena. Daniel Lian, você não falou sobre o jogo e também pode já começar a falar sobre isso. Tá bom, sobre o Gabriel Jesus eu acho que, não sei, não é salto alto, mas ele pode melhorar ainda mais, pôr o pezinho um pouco no chão. Um banquinho. Pôr o pezinho um pouco no chão. Eu acho que ele tem ainda muito a melhorar, um potencial fantástico, mas acho que tá subindo um pouquinho a cabeça. Será? Em relação ao jogo, eu acho que o River Plate eu acho que o Palmeiras empata com o River Plate. Precisa melhorar muito o Palmeiras. Aliás, a temporada do Palmeiras começa hoje, porque é o principal campeonato, é a prioridade do Palmeiras e também de todos os brasileiros que estão na Libertadores. Eu acho que o Palmeiras tem que focar mesmo nesse jogo, tem que ir com tudo nesse jogo, mas não pode deixar o Paulistão também de lado, porque esse ano caem alguns times e também... 6. Então, caem 6, o número é maior, não dá pra ficar arriscando também. Mas eu acho que o Palmeiras dá pra arrancar um empate lá, mas precisa melhorar muito, viu? Que o Palmeiras tá mal ultimamente. Mauro, o Gabriel Jesus... Precisa de um banco. E é natural para um jogador qualquer que tem a idade que ele tem, o astral que ele tem, a cobrança que ele tem. E é para todo mundo. Às vezes dá uma mordidinha aqui e tal. Neymar, que é o Neymar,
teve quando pintou, em 7 de março de 2009, tudo aquilo que se esperava, foi um banquinho, o Vanderlei acho que até exagerou no banco, e em 2010 virou. Tô dizendo que o Gabriel Jesus vai ser o Neymar, mas o Gabriel tem muito potencial. E é normal, tem o Eric, que é uma boa opção exatamente para a mesma função, taticamente você pode pensar no Rafael Marques, não vou dizer que para hoje, mas para breve um banquinho no Gabriel Jesus seria bom, e não é porque tá de salto alto, é porque é normal, é natural, falta o polimento do tempo. Bonito isso. E o nosso Bruno Prado? Ele não tem jogado bem, mas eu acho que o coletivo atrapalha ele e todos os outros. Exato. Eu acho que o coletivo do Palmeiras não é bom e ninguém tá jogando bem. Perfeito. O Dudu de vez em quando consegue alguma coisa, mas mais naquela correria de tentar ir pra cima. É isso aí, é coisa esporádica. E é bem esporádico mesmo, ele sai correndo, ele tem velocidade, tem força, então às vezes ele consegue alguma coisa. Se o coletivo melhorar, acho que todos melhoram. Mas sobre o Gabriel, no geral, ele precisa ser mais letal na hora de finalizar. Ele é pra ser diferente, assim, o cara, como para diferenciar, tem que guardar uma de 2 chances que tem. Ele ainda não tem esse nível. Agora, eu conversava com o Luiz Carlos Quartarolo sobre isso também hoje pela manhã, dizendo o seguinte, olha, é óbvio, lógico, tem que conversar, não sou mudo. O que eu queria dizer é o seguinte... A reunião de pauta. O que eu queria dizer é o seguinte, em muitos momentos, o patamar técnico do Gabriel Jesus, ele precisa do coletivo, tabelar, triangular, esse negócio assim, sozinho não dá. É só o Fernando Sampaio, quando jogava, tabelava sozinho. Mas aí não, precisa de alguém. Agora, em outros momentos, como é considerado um diferenciado, ele tem que fazer algumas coisas só. Tipo assim, passa por adversários, dribla, mostra o talento que se ele tem acima dos outros. Entendeu? Então eu acho isso. Acho que não é só o coletivo. O cara precisa do coletivo, claro, mas tem hora que precisa mostrar que ele é diferente. Sozinho também. Mostrar um pouco de talento. Quero ouvir, mas é que está chamando urgente o Márcio Espímpolo para dar uma informação. Nós vamos. Atenção, abram os canais de áudio. Alô, Márcio Espímpolo, diga, Márcio. Um abraço, Vanderlei. O Edgardo Balsa, Paton Balsa, confirma Caleri no banco. Allan Kardec volta ao time titular recuperado de Amidalite e Lucão. Lucão continua no time titular, mesmo criticado, né, com essa a manifestação de torcedores nas redes sociais. O Paton Balsa diz que não pode dar ouvido à torcida nesse momento, porque ele é o técnico do São Paulo e tem que decidir o que é melhor para o São Paulo neste momento. O Lucão e Rodrigo Caio, a dupla de zaga do São Paulo nesse jogo contra o Strongest no estádio Paulo Machado de Carvalho. Sendo assim, Tênis, Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Mena. O meio-campo com Hudson, Thiago Mendes, Michel Bastos, que reconheceu aí há pouco no Jornal do Esporte, que foi apresentado pelo Bruno Prado, que precisa jogar mais futebol, pode render mais. Ganso completando o meio-campo. À frente, Centurion. Esse não sai do time, né? E Allan Kardec, o São Paulo para o jogo na estreia da fase de grupos na Libertadores da América. Vanderlei Nogueira. Obrigado, Márcio. Eu volto já. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos, temos que falar do Gabriel Jesus e também de São Paulo. Deve ter algum mistério que o Centurião não sai do time. É o talento. Algum mistério. Este é o nosso Esporte em Discussão. Muito bem, seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Sobre o Gabriel Jesus, para não ficar o assunto sem conhecer a opinião dos meus companheiros, diga, José Manuel de Barros. Eu concordo que o coletivo está prejudicando vários jogadores. E os vários jogadores estão prejudicando também o trabalho coletivo do Palmeiras. No jogo contra o Oeste, eu comentei que o esquema do time é o seguinte: joga a bola pro Gabriel ou pro Dudu lá na frente, quem pega a bola sai correndo com ela. Não tá vendo mais triangulação, tabela. Um não tá procurando o outro para jogar. Isso tem atrapalhado muito. O Dudu é o jogador que faz falta. Os outros você pode rodar. Mas no ano passado, eu acho que um dos melhores momentos do Palmeiras, ele tinha o Cristaldo, o Rafael Marques, o Robinho e o Dudu. Não tinha o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus depois buscou o empate. Hoje, por exemplo, o Cristaldo nem foi levado com a delegação. Mesmo o Barrios não estando jogando bem, mesmo o Alexandre também não está convencendo nesse momento. Na minha opinião, não sei se tem alguma coisa extra-campo que eu não sei, mas um erro do treinador. Talvez recuperar esse time para dar um ponto de partida e depois insere de novo o Gabriel Jesus na hora que o time estiver embalado. Não haveria nenhum problema em tirá-lo um pouquinho para depois voltar. Bom, sobre isso... Eu acho que... Eu não falei, mas eu acho que o Gabriel Jesus, a gente está esperando mais do que ele pode dar hoje.
É que nem o Gabriel dos Santos. Você lembra o Gabriel dos Santos quando entrou no time? Nossa, é um jogador fantástico, fenomenal. O menino não estava pronto para ser fantástico, fenomenal. Gabriel dos Santos demorou um tempinho para melhorar um pouco, não é? Agora que vem evoluindo. E esse aspecto do Bruno é verdade. Quando o time não ajuda, não adianta. Individualmente ninguém resolve nada, né? Em nenhum segmento. O cara sozinho ele não resolve nada. Tem que ter o trabalho do conjunto. E o Gabriel tá sentindo falta dessa parceria dos caras juntos e de um time. Eu acho que tem alguma coisa errada entre a relação do técnico com os jogadores do Palmeiras. Pode ser. Ninguém me tira isso da cabeça. Olha, o 285, vou passar para você, Luiz. 28709707, 28709707. Pequena informação para ajudar o Palmeiras. Hoje tem o show dos Rolling Stones no Estádio Centenário de Montevidéu, que deve ser, como todo show dos Rolling Stones, algo maravilhoso. Mas ficou essa fama no Brasil, eu não sei se em outro lugar do mundo, que o Mick Jagger é pé frio. É uma sensação que as pessoas têm. Ele vai ver jogo. Tanto é que ele vai fazer o show no Morumbi. Ele deu azar na vida inteira. Não ganhou a gente fala que o Pelé erra tudo. O Mick Só Jagger não pode dar azar lá no estádio. Pegou a mulher. No Morumbi não pode. Pois é. Só mulher feia. A outra deu sorte também uma vez e pimba. Agora, ele vai usar a camisa do Luiz Soares. Então é o seguinte, no melhor momento da carreira do Soares. Então é o seguinte, terceiro jogador do Barcelona. Vou usar a camisa do Soares, a camisa, claro, não do Barcelona, a camisa do Uruguai. Então aguardemos cenas dos próximos capítulos pra ver se eventualmente exatamente no mesmo horário o Palmeiras estará jogando, vai que, né? Alguém que abraça essa tese de que ele é pé gelado deve estar pensando: coitada da Celeste, né? Deve estar pensando. Você concluiu, Nilson? Se o Barcelona cair de produção... E o nosso Luiz Carlos Quartarolo? Eu lembro sempre no lançamento de jovens jogadores do grande Otacílio Pires de Camargo, Cilinho, que acho que dos técnicos que a gente viu com tantos competentes, o Tele muito competente, o próprio Vanderlei, mas a verdade é que o Cilinho tinha o olho clínico, tinha a mão para lançar garoto, fazia isso com uma propriedade incrível, né? E fazia o time jogar. E ele falava o seguinte: o garoto aparece, fica deslumbrado, grande jogador ou não, aí ele dá uma caída, é normal, porque de uma hora para outra, o Gabriel Jesus saiu lá da casa dele, que eu não sei se era uma casa super confortável, mas uma casa legal, morável, e vai para um hotel 10 estrelas, salário altíssimo, mulherada em cima, amigos em cima, a noite apresentada para ele, porque o garoto, uma hora ou outra, ele vai fazer uma grande... Você sabe o que vai fazer. Isso, aliás, todo mundo faz. O que não pode é fazer toda semana. Então o garoto tá na hora de dar uma centrada nele. Agora, ele é ótimo jogador. O Palmeiras não pode, inclusive, porque o elenco é ruim e às vezes o time não joga bem e atrapalha a vida de um grande jogador que pode surgir. Isso já aconteceu muito no Palmeiras e acontece em outros times também. Então é bom preservar, que é uma joia que o Palmeiras há muito tempo não revela. Ele é jogador para a seleção brasileira. Olha, sobre o Palmeiras, já falamos, e agora fora do campo, houve um rompimento aí. Eu vou começar com o Mauro Betti, que é muito bem informado nessa área também. A W Torre rompeu o contrato com a AEG, que é a maior gestora de estádios do mundo, que fazia também a gestão da sua arena, da Arena do Palmeiras. Então, aliás, ontem o Mauro falou assim: olha, a relação entre todos esses parceiros não é de arrancar suspiros. E hoje a gente tem essa informação de que houve uma... No Brasil é complicado isso, né? Muito. O cara só quer o dinheiro do parceiro. E nesse momento em que a Conmebol está tentando impedir. Disse, inclusive, que a Allianz lá na Alemanha, em dias de jogos, também cobre as suas mensagens. Dependendo da competição, né? Isso não significa que seja uma decisão correta. Pode ser, em algum momento, questionada uma decisão. Claro. Até agora é assim, mas peraí, vamos conversar para ver se está certo isso. Verdade. Então não significa que é certo até o fim dos tempos. Não é assim. Então deixa eu atender esse ouvinte. Alô, boa tarde. Pode fazer um programa aí. Alô, obrigado. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Antônio Carlos de Campinas. Pois não, Antônio Carlos, como é que você nos acompanha em Campinas? Eu acompanho pelo AM 620, querido. Ótimo. E você torce para quem? Torço para o Santos. Santos. E qual é a sua mensagem? Eu queria abordar um tema que acho que está meio esquecido aí, que são os antigos batedores de falta. Hoje nós não temos ninguém. Quando acontece uma falta ali em torno da área, não tem mais aquele sucesso, aquela coisa que tinha antes, que os locutores ficavam até
aspirando que iria acontecer uma jogada nova, que tinha grandes batedores, o Ayrton Lira no Santos, o Pita. Antes nós tínhamos no São Paulo, tínhamos no Palmeiras, tínhamos o Roberto Dinamite, o Zico, mais tarde o Rivelino. Hoje ninguém treina a bater falta. O Vitor Ferraz no Santos é o único que tem capoeira de bater uma falta, fez 2 gols até hoje. Por que não bota o cara para treinar? Acontece falta na entrada da área ali, se não tem ninguém para bater falta, vai bater o número 9 do Santos lá. O nosso centroavante. Ele chuta só no pé da barreira. Ninguém treina a falta. Abordem esse tema. O que aconteceu com as batidas de falta é só treinar. Você vai dizer que não tem batedores? Não tem, porque ninguém treina. Treina batida de falta. Batida de falta é uma jogada que quase um pênalti antigamente. Obrigado e pertinente a observação do ouvinte. Parece que todos aqui concordaram com ele. Eu acho que os dois últimos grandes batedores, aliás, o Palmeiras tinha uma arma fenomenal com a presença dele, não só batendo falta, com o escanteio também, o Marcos Assunção, né? E o Rogério no São Paulo. 2 grandes batedores. Os dois pararam. Porém, no time dele não consegue bater falta, que é o Neymar. O Neymar está cada vez batendo melhor. Sim. Mas quem bate lá, e aliás, inclusive com um gol de cobrador da seleção, né? Fez 25 gols, o Messi superou o Ronaldinho Gaúcho em gols. É só um detalhe. É um tal de Leonel. Só um detalhezinho. Quer dizer, só uma observaçãozinha. Que pode ser isso e também isso poderia contribuir a favor. O pessoal está indo embora com muita rapidez quando acaba o treino. Isso aí. Então, todos os batedores na história eram os caras que chegavam ou antes, mas principalmente depois. No caso do Zico, por exemplo, quando me perguntam sobre isso, eu lembro uma passagem em Bogotá com a seleção brasileira. Aí tinha um cara no escuro. No centro de treinamento do Milionários de Bogotá. Um cara no escuro com uma barreira, aquela barreira de madeira, e um garotinho pegando a bola no fundão lá, batendo. No escuro. Já o pessoal estava começando a jantar. Era o Zico batendo. Isso. Zico batendo por cima da barreira e tal. E no jogo, quem ficava no escuro era o goleiro. Normalmente. Só para fazer essa não entende. Depois o pessoal não entende o que entrava na gaveta, né? Isso, exatamente. Esse cara bate, entra na gaveta, mas que coisa. Os maiores de todos eram os caras que treinavam. Até, por exemplo, o típico Neto, que era gordinho. O Neto treinava bastante falta. O Neto treinava a falta que nem o diabo. Que ele não correu, que ele não treinava falta. Até porque ele não gostava de correr. O Zico bateu tanta falta que ele descobriu um jeito de botar na rede sempre. Chutava a bola onde o goleiro colocava a toalhinha ou a garrafinha d'água. Ele batia ali, era caixa. Para acertar a garrafa. Vou acertar a garrafinha. Isso é muito bom. O Zeca lembra que num determinado momento o Rogério Ceni deu uma entrevista dizendo que ele ficou com um probleminha de inflamação de vez em quando no joelho. De tanto cobrar. Moda a história que eu vi, foi Nelinho. Sobre W Torre, estádio, gestão do estádio Palmeiras. E para você, Mauro, sobre essa gestão que está em rota de colisão. Para não dizer que sempre esteve entre a W Torre e a AIG, desde que elas formaram a parceria. Uma coisa é W Torre e AIG, que já não é mais, outra coisa mais complexa é Palmeiras e W Torre, tanto que é que está na arbitragem. Era uma tendência que se via desde o início para que a coisa acabasse, e foi o que aconteceu e acabou. E é um problema sério, não só no caso para a W Torre e para o Allianz Parque, mas em outros estados. A gente vê todos os problemas quase que insolúveis do Maracanã no seu consórcio, dependendo da relação com os clubes, a questão interna, e uma questão que é nova, e isso que era interessante, eu odeio essa palavra, mas vou usar, a expertise da AIG com várias arenas do mundo. É um mercado novo, você não tem, tanto é que a prefeita do Allianz Parque era uma canadense, que via junto à AIG, nem sei se vai continuar, porque você não é só gerir um estádio de futebol, e a gente teve gerentes clássicos, o prefeito próprio do Palestra Itália, Gino Orlando no São Paulo, a gente teve pessoas, mas é diferente isso, tem uma série de coisas, inclusive de tecnologia, de reconhecimento facial, é uma cidade mesmo, cada vez mais complexa. Então você precisa dessa experiência internacional que ainda não temos as construtoras e muito menos os clubes. Então, que boa sorte agora o pessoal para cuidar, mas não vai ser fácil como já não vinha sendo, tanto é que houve essa rachadura. Sobre isso, alguém quer falar alguma coisa? Sobre o negócio do nome, que a Conmebol não quer que bote lá, quer que cubra o nome da seguradora. É difícil, né? Porque à primeira vista parece que o Palmeiras, desculpa a expressão, está sendo sacaneado. Não vai poder jogar no seu estádio.
Por outro lado, a entidade justifica que conflita com os anunciantes, os sponsors da Libertadores. Na Europa também tem essa discussão. Então é muito complicado, porque há dois lados. O que o Vanderlei Nogueira falou e posicionou e propôs até aqui no início, eu acho que é o caminho mais correto. Você tem que sentar e conversar. Gente, o meu estádio tem um patrocinador assim, assim, assim. Não é pirata. Tá lá, não é um cara que chegou uma placa e botou lá. Tipo assim, como o time vende a camisa para eventual. Vai ter um jogo, aí aparece um cara lá que nunca anunciou e coloca lá, que é um direito também, nada contra, mas aquele é um patrocinador de oportunidade. Virtual. Não é oportunista, de oportunidade. Vai ter um jogo, o cara não tem patrocínio, eu vou lá e coloco a minha mensagem. Tá é uma certo. maneira, é mais barato, talvez o cara não tenha grande suporte financeiro para comprar uma coisa maior, tudo isso bonitinho. No caso do estádio, o estádio nasceu com esse negócio lá. Se fosse um ser humano, era uma cicatriz. Estava lá. Nasceu com aquela cicatriz. Não, e você não foi inventada. É um RG, né? Vocês vejam para negociar, por exemplo, o name right, que é tão difícil. O Corinthians está aí nessa história da negociação do name right, e não desenrola. Aí você chega pro seu cliente e fala assim, é o seguinte, ó, você vai comprar, mas quando chegar o evento mais importante, não vou falar vai tirar. que é a Libertadores da América, aí eu vou ter que tirar. Aí sai. Tá, aí não vai vender mesmo. Mas então, você tem que entender os dois lados. Então, mas o outro também. Aí o cara vende para um anunciante que é concorrente. Não, mas no caso não é, né? Não, mas no caso do Palmeiras não é, né? Acho que não. Mas dá para entender também o outro lado. O name rights do Corinthians, que está encalacrado faz tempo, primeiro que aquele negócio de 400 milhões de reais é 1/3 do que custa o estádio. Eu duvido que alguma empresa que tem esse dinheiro vai lá e compra 1/3 do estádio, então. Então tem que ter outras coisas envolvidas, como agora parece que o Bradesco, outro banco, vai entrar e vai para o fiel torcedor, que é um negócio que funciona maravilhosamente bem. Você imagina a Rede Globo transmitindo um jogo na Arena, vamos dizer, na Arena Bradesco, ela é patrocinada pelo Itaú. Não vai falar, cara. Já não fala agora? Ela não falava Toyota lá no Japão. Já não fala. E ela tem os seus interesses, mas e a aí, gente entende. Perfeito. Eu não entendo. Agora, tudo bem, mas aí tirar o nome... Não estou falando a coisa mais radical. Colocar não se concebe. Um pano sobre. Não, duro. Não, você vai fazer assim. Mas pera um pouquinho. A Copa do Mundo teve o Allianz Arena. Ninguém tirou o nome durante a Copa. Não. Ele sabe, estádio de Munique. Como foi o estádio do Corinthians? Não. Estádio de Munique e placa. Estádio de Munique e placa. O nome Allianz Arena estava do lado de dentro e do lado de fora. Copa do Mundo. A Copa, eu estava lá, você estava também. Nós estávamos criado impasse. Pera um pouquinho. Não, do lado de dentro e do lado de fora. Ei, aí. Você não chegarão a um acordo. Este é o nosso esporte em discussão. Muito bem, companheiros. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Olha, falamos tanto de nome de estádio, né? O presidente Roberto Andrade, aliás, o Andrés também falou isso no último domingo, disse que o acerto está muito próximo. Claro. Eu acho que... Desde o ano passado. É verdade. Mas agora aparentemente, parece que é próximo mesmo. O Andrés, ano passado, em novembro, ele falou, vou anunciar na festa da Copa do Brasil, eu já nem lembro se era no ar ou fora do ar, só para atrapalhar a festa do campeão. Eu falei, não vai atrapalhar a festa nem de Santos, nem de Palmeiras, quem quer que seja. Não deu, tá enrolado, mas cada vez mais, pelo visto, vai ter negócio. Tanto é que não não deve, meu Deus, fechar com a Caixa. Exatamente, reformar, não é? Renovar, meu Deus. O contrato com a Caixa, porque deve ser instituição bancária, alguma coisa com o Bradesco, enfim. E é por isso também que vai ficar a camisa o quanto for para acertar, como parece que sim, dessa vez acertar, que evidentemente não é um contrato fácil. O problema é que o Corinthians, principalmente o senhor André Santos, toda hora nós já fechamos o name rights e que atrapalha. Ainda mais um cara tão experiente, tão inteligente quanto o Andrés, não precisa estar falando tanto. Mas como é um negócio enorme, deve fechar. Bom, só pra gente fechar o assunto Santos, perdão, só pra fechar o assunto Palmeiras, os ouvintes falam, vocês não disseram no programa se o Palmeiras vai jogar a Libertadores no seu estádio ou não. Vai ceder a Conmebol ou não vai ceder.
O que é que você pensa, Felipe? O Palmeiras, Felipe Mota, o Palmeiras cederá a essa pressão da Conmebol e vai cobrir a sua marca, o nome do estádio, ou não joga no estádio, no seu estádio? Qual é a sua opinião? Caso não haja alternativa, na minha opinião, o Palmeiras joga no seu estádio e cobre o patrocinador. Ele vai brigar por jogar mostrando, mas pelo jeito não vai ter a chance. O jogo seria lá. Eu acho que manda no seu estádio. E pro Nilson também? Também. Nessa linha. Luiz Carlos? Acho que vai jogar no seu estádio. Vai jogar. Eu acho que vai ter um acordo vai jogar. Sem cumprir patrocinador. Acho que vai pintar um acordo. O Palmeiras tenta comprovar que outras equipes o Zeca está me passando a informação isso, né? dizendo que no dia da abertura, o dia na estrada, o primeiro jogo na Copa do Mundo, não tinha o nome nem dentro nem fora. Não tinha o nome. Ele está com a foto na tela. Agora, sobre isso... Eu quero dizer que o Palmeiras está usando o argumento de que outras equipes já usaram o nome de patrocinadores que não deveria também em jogos anteriores, e a Conmebol fez de conta que não viu, não criou problema. O Boca é um deles, ou seja, tem que ser... Teve um probleminha passado aí, quando um pouquinho, que tiveram que descobriram. Mas aí foi preciosismo. Eu acho que o que falta numa hora dessa é os clubes, porque atinge todos, convoca uma reunião e vai em conjunto. Os clubes todos lá para fora do negócio, e não precisa negociar. Isso aí que não é assim, não. Nós somos os clubes, nós temos nossas contas para pagar também. Olha, Zé, o que acabou. Eu acho que vamos negociar isso aí. O que me disseram que acabou. Clubes, né? Até o Corinthians que fica do lado do Palmeiras. Os clubes brasileiros recebiam uma cota e reclamavam dessa cota. Os argentinos recebiam essa cota e mais um por fora. Com essa investigação toda aí dos americanos, você vê só, os Estados Unidos, o futebol não é o primeiro esporte, né? Muito pelo contrário. Mas estão mexendo no futebol mundial. Então, a partir daí que a Conmebol veio e conversou e aumentou. Agora o Boca e o River Plate, principalmente, estão bravos e muito irritados, porque esse que entrava por fora não entra mais. Então agora vão receber igual. Por isso que eles brigavam tanto por Libertadores, aquela coisa toda, porque eles recebiam a mais, mas por fora. Então isso acabou também. Então, né? Grondona foi Olha, mais eu vou atender um ouvinte Teixeira, aqui né? e você ia falar sobre isso, Zé? Não, eu já coloquei. Eu acho que os clubes precisam, em conjunto, resolver essa situação. Também acho. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Marcelo, São Paulo. Pois não, Marcelo. A propósito de bater falta, que é uma coisa muito bacana, que o ouvinte falou com grande propriedade, está acabando esse artifício. Eu gostaria de saber de vocês, se possível, se me permite, Vanderlei, na ordem, quem bateu mais, Zico, Marcelinho Carioca ou Neto? Eita. Vamos perguntar. Diga, Mauro. Pra mim e para o Neto, Marcelinho Carioca foi o mais completo. O mais impressionante que eu vi, eu tô com o Nilson. O mais impressionante foi o Nelinho, até porque a bola era diferente, a bola era muito mais pesada. O Nelinho hoje provavelmente faria gol contra. E ele pôs pra fora do Mineirão. Aliás, ele botou pra fora do Mineirão. Aliás, ele joga ainda a bola e diz que é impressionante que ele faz com essas bolas mais sinuosas. Mas eu acho o Marcelinho Carioca mais completo que todos. E o Neto, que não gosta do Marcelinho, concordo. Tá. E pro Zé Manuel? Eu acho que o Zico. E o Nilson? Zico. Felipe Marcezico? Marcezico? Quem que é o Marcezico? Não, eu tava falando dos três aqui, Marcelinho, Zico e... Diga, Felipe Mota. O Zico foi melhor em tudo que os três. Eu peguei o Zico metade pro fim da carreira, não peguei a carreira inteira. E do que eu vi, pelo argumento do Mauro, de ser completo, batia a foto perto, a gente não costuma, o Nilson tá narrando, a bola é perto da... Daí é mais pra fulano, tá de longe, daí é mais pra Beltrano. O Marcelinho batia de longe, batia de perto. Então nisso ele era impressionante. E o Daniel Lian? Não vou falar Marnetico, né? Que juntaria os três, mas vai ser Marcelinho. Marcelinho. E o Bruno? Marcelinho. Bruno e o Luiz Carlos Quartarolo. Poxa vida, mas ele colocou a gente na parede, né? Porque se você analisar, o que o Dinamite batia... Também. Aliás, o time do Vasco era horrível e brigava diretamente com o Flamengo por causa do Roberto Dinamite, que jogava demais. Tem gente que acha que o Roberto não jogava nada. Falta na época pro Dinamite e pro Zico. Aí você pega o Éder, você pega o Éder batendo falta, você pega o Nelinho. Agora, desses três, eu vou ficar com o gênio. O Marcelinho foi um dos maiores que eu vi na minha vida, mas o Zico... fantástico. E tem o Rogério Ceni, né? Que é demais também. O Zico falta e pênalti. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? César de Araraquara. Opa, César de Araraquara. Aliás, tem jogo domingo, né? Ferroviária e Corinthians. Metade do estádio para a torcida do Corinthians. No estádio do PAC. Já definiu. Do PAC. Ferroviária definiu e torce para quem, César? Vai ser 2-0 Ferroviária. E você torce para quem? Além da Ferroviária ou só para a Ferroviária? Como paulista, eu sou corintiano, mas a Ferroviária está em primeiro lugar. Perfeito. Eu queria falar um assunto diferente, um pouquinho, para estar discutindo.
O Brasil tem 26 estados e a federação e Brasília. Nós temos 783 times profissionais. Temos mais de 2 milhões de jogadores federados e profissionais. Infelizmente, esses caras, 82% do universo não ganham 2 salários mínimos. E vocês ficam falando todos os dias de 4 vagas na Libertadores, que representa 120 jogadores. Tem um membro aí no grupo que só fica falando do Jeca, do interior, que deve acabar o campeonato. Ele não sabe que São Paulo é dono de 32% do PIB do Brasil e o interior é dono de 50%. Ou seja, o PIB do interior de São Paulo é maior que o Rio de Janeiro, é maior que a Argentina. É maior que o do Chile. É isso aí. Os caras são muito bons. Parar só de discutir esses negócios, essas 4 vagas, e colocar na mesa, chamar todo mundo, Gente, nós precisamos fazer o futebol de São Paulo voltar ao que era. Antigamente todos os times grandes eram tudo do interior. Tem 2 personagens na mesa aí que sofrem, tem vontade de falar com uma verdade e não é. O rapaz de Sorocaba, que fica engolindo um monte de sapo aí, e o Vampeta, que hoje cuida de time pequeno. Sapo, amigo. Legal. Tem que aprender a engolir sapo para vomitar um beijo. Feito o registro, e queria dizer o seguinte: para ter força novamente o futebol de São Paulo, por exemplo, os presidentes dos clubes de São Paulo deveriam mostrar descontentamento e mudar o cenário na Federação Paulista de Futebol. Eles são, evidentemente, parceiros da atual gestão. Então, só para dizer isso, para que eles realmente voltem a ter força. Nós aqui, nós falamos na medida do possível dos eventos mais importantes e das equipes mais importantes, aquelas que reúnem as maiores torcidas. E agora, com o Campeonato Paulista, tem a oportunidade de algumas equipes do interior aparecerem um pouco mais, como eu acabei de citar. Domingo tem Ferroviária e Corinthians lá em Araraquara, jogo que a Jovem Pan vai transmitir. Agora, evidentemente, de vez em quando a gente dá uma cutucadinha na Gecaiada de brincadeira. E o Nilson diz que sofre, mas é também de brincadeira. Claro, são 13 horas e 22 minutos em São Paulo. Isso falando sobre isso, eu queria perguntar ainda com relação... Primeiro vou atender esse ouvinte. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? Renato. De onde, Renato? De Ipiranga, São Paulo. Bacana, Renato. E você nos acompanha como? Pela internet, pelo rádio? Não, só pelo rádio. Perfeito. Qual é o seu recado? Eu gostaria que a Libertadores fosse dominada pelos brasileiros. Fizesse a final, brasileiro contra brasileiro, claro, para tirar essa onda do futebol brasileiro estar caído. Entendi. Obrigado pela participação. Olha, o Lucas Lima, vamos falar do Santos rapidamente, depois eu queria falar do São Paulo, porque o Márcio deu essa informação que Lucão continua no time. E deu informação e deu informação também que o Caleri foi para o banco. Então nós vamos falar sobre isso aqui. Amanhã tem jogo, vamos falar mais, mas já que a informação é quente, é de hoje, o Márcio entrou aqui no programa para falar sobre isso. Mas tem essa daqui também, que é importante. O Lucas Lima já admite sair do Santos na metade do ano. Me parece uma coisa óbvia. Se vai dar negócio ou não sei, mas não me parece... agora em janeiro porque não pintou a proposta que ele queria. Mesmo. O que você pensa? É isso também para Daniel Lian? Vai sair, vai para clube grande, porque ele não teria sido tão maluco de recusar, quer dizer, foi maluco, né? De recusar 5 milhões de reais por mês, se não tivesse algum time já engatilhado pro meio do ano, e deve ser time grande. Eu acredito, ou o Real Madrid ou o Barcelona. Para um dos dois ele vai. E o Bruno Prado? Todo jogador que tem um talento um pouco maior, ele quer sair, ele quer jogar na Europa, e aí eu não sei o que vai aparecer para ele, mas com certeza se tiver uma coisa legal ele vai. Eu não sei se vai direto para Barcelona ou Real, mas eu acho, por exemplo, um Porto já seria muito legal. Se aparece um Porto, eu iria. E o Luiz Carlos Portaluppi? Eu acho que ele desprezou a China, o salário era muito alto. Porque tinha alguma coisa encatilhada. Podia ser, mas ele bobeou, né? Porque eu não vejo o Lucas Lima com bola para jogar em times grandes da Europa. Ele não jogará no Barcelona, ele não jogará no Real Madrid, na minha opinião. Não jogará no Paris Saint-Germain de hoje, né? Também acho. Então, no Bayern Munique de hoje. Eu acho que ele é um bom jogador, aliás, falo isso há muito tempo. Ele quer convencer esses clubes jogando pela seleção de que ele pode. Mas eu acho também que ele não vai ficar muito tempo na seleção, né? Eu acho que ele é bom jogador, a gente respeita, mas, sabe, ele devia ter a cabeça do Renato Augusto. Que recebeu a proposta. O Renato Augusto foi para a China.
Quem ficaria numa situação melhor pensando em Mas seleção? ele analisou Lucas bem, Lima ou falou Renato aqui, olha, daqui a pouco não vão me Eu, convocar com a mais, grana aquela no coisa bolso, toda. eu teria ido pra China. Fala, mas Zé. no meu caso, Zé Manuel. Mas Deus que o ajude. Eu acho que ele vai. E se não pintar a proposta de Barcelona, Real Madrid, desse nível, que é o que ele quer, pintando uma do Porto, do Benfica, da França, ele já vai. Eu acho que ele não foi no primeiro momento, talvez por propostas menores, mas nesse segundo momento, se não, ele quer Real, Barcelona, nesse nível. Se não der, ele vai para um... Mas ele quer ir para a Europa, eu acho que vai. Esse levou a sério. Dinheiro não é tudo na vida. Esse levou a sério. Não, agora ele planejou direitinho. Ele falou, eu fico na seleção, disputo Copa América. Se eu for bem, abre as portas para eu acho que ele pensou também no aspecto técnico. O jogador vai para a China, ele tecnicamente ele retrocede. Nós vimos como chegou o Wagner Love aqui. Meu Deus do céu, uma tragédia. Batendo a bola na canela, uma anca desse tamanho, não é verdade? Então nós vimos que ele tem o retrocede. Se ele está fazendo planejamento de carreira, então ele foi inteligente. Não retroceder tecnicamente para tentar garantir uma vaga para disputar uma Copa do Mundo em 2018 e aí sim ter uma valorização diferente. Mas eu entendo também, exemplo do Quartarolo, do Bruno, que ele não é jogador para Barcelona, para Real, nada disso. Ele é um jogador para um time médio da Espanha, ele é um jogador para um bom time de Portugal, para um Benfica, para um Porto. É um jogador que cabe perfeitamente num time assim. Mas no planejamento técnico da carreira, ele acertou. E o Mauro Betting? Eu acho que ele não pode ir para a China, pode ir para um bom time da Europa. É isso aí. Eu acho bom time, eventualmente pode até cavar um grande time, mas evidentemente não vai ser titular, o que não é demérito algum. Se você é reserva do Real Madrid, do Barcelona, não é demérito, pelo amor de Deus. Douglas está na reserva do Barça? Então, é sempre o caso. O Douglas está no Barcelona. O Douglas foi pro Barcelona. O Douglas recebe muito dinheiro no Felipe. Devia haver investigação. Foi campeão da Champions. Eu penso parecido, Vanderlei. Na minha opinião, o Lucas Lima é um ótimo jogador. Nós temos 3 times que são sobrenaturais, né? Que é Barça, Real e Bayern de Munique. E os times ingleses são muito fortes. Eu não imagino ele como protagonismo em nenhuma dessas potências. De duas uma, ou ser um cara pontual em um desses times top, ou ser o protagonista de um time médio europeu, mas não tô falando no Porto ele caberia perfeitamente. Exatamente, não tô falando com nenhuma, não tô sendo jocoso, não é pejorativo. Não, Valência, Sevilha, Vila Real é quarto na Espanha. Porto, que pode acontecer um grande contratar e emprestar hoje, por exemplo, o Milan não tá muito bem, então sabe jogar no Milan, na Inter de Milão. Exato, então eu acho que esse cara, o Lucas Lima, pode ser o mais inteligente. Eu acho que foi inteligente. Quem cuida da carreira dele foi inteligente. Preservar o rapaz tecnicamente. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Thiago, de Uberlândia, Minas Gerais. Opa, Thiago, você nos acompanha em Uberlândia como? Vanderlei, agora pelo rádio, no carro, voltando ao almoço, mas eu costumo acompanhar também pelos aplicativos na internet. E qual é a rádio que você acompanha em Uberlândia? Aqui é a Educadora Jovem Pan. Rádio Educadora Jovem Pan News? Exatamente. De Uberlândia? Exatamente, Vanderlei. É a Jovem Pan de Uberlândia? Jovem Pan de Uberlândia. Legal. E eu queria que você falasse para quem torce. Vanderlei, sou torcedor do Uberlândia Esporte Clube. Pelo Brasil, gosto muito do Palmeiras, mas em primeiro lugar o Verdão de Minas Gerais. E assim, eu queria aproveitar um pouco o que falou nosso amigo aí de Araraquara. Primeiramente dizer que é um prazer falar com vocês. Sou muito fã do Mauro Betting, assim como admiro muito o pai dele também. Pai bom. Da CBF criar uma 5ª divisão, uma 6ª divisão com subsídio da própria CBF, para que esses times do interior tenham o calendário o ano todo. E para que também os jogadores tenham mais opções, porque a gente tem um número muito alto de jogadores aí. Um grande abraço. Obrigado, viu, pela ligação. Obrigado a você aí de Uberlândia. De Libertadores no seu rádio. O Verdão estreia na competição continental. E você acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Palmeiras. River Plate do Uruguai. Em AM, aplicativos e site da Pan. A melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. E tudo o que acontece no Uruguai com a emoção que só o rádio tem.
A partir das 9 da noite, o futebol invade o seu rádio. Aqui na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Tudo no carnê com a menor prestação. Cerveja proibida. Beba com moderação. E Novo Doril. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Os preços das passagens aéreas nacionais caíram. Trechos a partir de R$ 76,00. É isso mesmo, trechos a partir de R$ 76,00. Preços promocionais TAM você encontra na To Go Travel. Aproveite. Acesse agora togotravel.com.br ou ligue 11 3124 0210. togotravel.com.br. Atenção, seguimos com o nosso esporte em discussão. Nós vamos falar do São Paulo agora. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É José Carlos, de Piracicaba. Opa, Zé Carlos de Piracicaba. E torce pra quem, Zé Carlos? Pela ordem aí de importância pra mim, né? O 15 nosso aí e o Palmeiras, né? E perfeito. Qual é a sua mensagem? Bom, é o seguinte, eu queria saber se a mesa aí, vocês têm alguma opinião formada daquele protesto que a torcida do Corinthians fez domingo na Arena. E já que ela gosta de falar RB Brasil, queria também ter uma opinião mais forte sobre a RGT. Já que ela gosta de falar letrinha, vamos falar letrinha para ela também, né? E já que ela é tão puxa-saco do Corinthians aí, vocês sabem muito bem disso. Um abraço a todos aí. Para vocês todos, tá? Obrigado, amigo de Piracicaba. Mauro, sobre aquelas faixas, alguém tem opinião sobre as faixas? A FIFA orienta e está esperta nisso, bota no regulamento para ficar mais esperto assim, você não pode manifestação religiosa, política. Aquela entidade séria, né? Aquela entidade mas séria. É até interessante, embora poucas vezes se viu proselitismo de genocida e tal, mas às vezes acontece, grupos neonazistas. É isso aí. Então é uma preocupação. Legal, ok. Mas ontem o próprio presidente Roberto Andrade falou uma coisa que é verdade. Ok, se tira a faixa, falou de todo mundo, falou do CAPEI, falou de todo mundo, né? E é verdade, essa que a gente tá vendo aí é por aí mesmo, embora quem pague as contas e tal. Agora tem um caso, tá bom, não pode botar a faixa. Então você pode cantar. E cante. Aí não tem como. Assim, desde que você não xingue, você pode falar exatamente essa frase numa riminha e as torcidas são drummondianas para fazer rimas, não tem problema, segue o jogo. Agora a faixa não pode. E faltou esperteza pro policiamento, porque comemos. É uma faixa bem grande. Não, eram várias no faixas. Bolso, várias não, faixas. Várias. Não é uma só, não. Como é que é? Você põe isso no bolso, sai o... Não é um mosaico, né? Exato. Quando apareceu contra o Capivariano... Na quinta-feira. Todo mundo sabe que eu penso de torcida organizada. Os clubes deviam acabar com isso, só atrapalham o futebol, mas aquele negócio de você defender a liberdade de expressão. Também. Os caras têm direito de falar. E outra, não era homofóbica e nem preconceituosa. Eu acho bobagem a torcida organizada do Corinthians, que é o time que mais recebe da Rede Globo, criticar a Rede Globo. Até porque a Rede Globo é uma ótima parceira do futebol. Se não fosse a Globo, os times estavam mais falidos ainda. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Não preciso concordar com eles, mas eles têm o direito de expressão. Porque quando bota uma faixa pra agradar, aí pode. Então não pode faixa nenhuma. Então, sabe, o Corinthians é bonito, agora pode. A polícia é ótima, agora pode. O governador é ótimo, agora pode. O governador é ruim, tira. O prefeito é ruim, tira. Mas no caso era em cima do Capês, não, eu nem sei, do governador, mas que seja. O Capês é ruim, tira. O Capês é ótimo, aí pode. Então, quer dizer, escolhe palavras. Isso é controlar expressão. Isso, inclusive, vai contra a Constituição brasileira. Esse fim de semana, as faixas apareceram, depois sumiram, depois voltaram a aparecer e continuaram lá. Acho que tiraram o pé desse negócio de arrancar as faixas dos torcedores. Até porque tomaram um baile da torcida, São 13h36. Vamos falar desse negócio do Lucão? Lucão e Caleri no banco e Lucão no time. Bruno Prado, decisão do professor Balsa, que trouxe o talento argentino para São Paulo.
Bom, o Caleri, eu acho o Caleri melhor. Riram por quê? Ao fundo. Não, concordo. Por favor. Bom, eu acho o Caleri melhor que o Allan Kardec, mas a diferença não é tão grande e ele vai dar mais uma oportunidade ao Kardec, e o Caleri vem numa sequência de jogos grande, até porque o Kardec ficou doente. Então, acho que isso pesa. O Kardec terá uma oportunidade. Se não aproveitar, ele vai acabar perdendo espaço naturalmente. E o Lucão, hoje o São Paulo só tem o Lianco como opção, que é o outro garoto. O Breno tá fora, o Lugano tá fora, então o Maicon chegou agora. O Lucão é a única opção e o São Paulo tem que protegê-lo. Não adianta querer queimar um jogador que é do clube, que tem 19 anos, que pode crescer. Não é nem muito inteligente fazer isso. Então, é muito de conversa com ele. Você tá legal para jogar? Tá, então vai. Se não tiver legal, põe o outro menino, que você corre risco até de queimar o outro menino. Mas no São Paulo, nos últimos anos, tá muito difícil de jogar. O Corinthians tem um exemplo na sua zaga, que é o Felipe, que demorou 3 anos para conseguir jogar porque a torcida pegava no pé dele. O Corinthians sempre protegeu melhor o seu jogador. E o Mauro, o que é que pensa da decisão do professor Balsa? Como o jogo é em São Paulo, eu não colocaria o Lucão. Para preservar o Lucão mesmo. Eu sei que não tem muitas opções, mas é o jogo complicado. Se o Lucão fizer 6 gols de bicicleta, ele vai falar, eu fez 7, né? E salvar criancinhas no tobogã pegando fogo. Exato, a célebre manchete do Paulo Leão lá no Guarani. Então, assim, nesse jogo eu preservaria o Lucão. E o Nilson? Eu acho que ele errou no ataque. Eu não colocaria o Centurion. Eu acho que pode fazer uma dupla tranquilamente, claro, Kardec e Caleri. Lógico, tranquilamente pode jogar aí o Kardec e o Caleri. Aliás, o São Paulo estaria muito bem servido com esses dois caras lá na frente. Quanto ao rapaz, eu acho que tem que dar sequência para jogar assim, sabe? Aí que o cara mostra se... às vezes o cara, quando ele é criticado, ele se abate, né? Outros não. Outros reagem e vão fazer a atividade profissional que eles têm que fazer e arrebentam a boca do balão. Entendeu? Então eu acho que é bom quando você... É verdade. Às vezes o cara vai fazer... É criticado, é menosprezado. Ele vai fazer a atividade profissional dele e arrebenta. Eu gosto de cara assim. É o caso do... Tomara que seja o caso desse Lucão. Sabe? Tem gente que joga no tranco, mas tem cara que você precisa fazer cafuné. Agora tem outros não. Tem outros que... E o Zé Manuel, o que é que pensa sobre isso? Eu acho que em relação ao Lucão houve um erro de avaliação. Ele não é o que esperavam dele, não. Ele é muito fraco. Ele é muito ruim, tem que sair mesmo e tem que botar outro cara no lugar dele. Que seja o Lianco, que improvise alguém, mas eu acho que estão expondo demais um jogador que, por ser um garoto, ele tem possibilidade de crescimento. Se você tira ele agora, bota no sub-20 novo ou bota na reserva, ele pode recuperar o prestígio e voltar a jogar bem. Mas nesse momento ele não está jogando bem. Os erros não são à toa. Houve uma falha, não é uma falha isolada. A coisa está acontecendo já há vários jogos, ele não está jogando bem. A questão é essa, está comprometendo o time. Não é só ele. O Ganso está comprometendo o time. O Hudson também está comprometendo o time. O Centurion está comprometendo o time. Tem muita gente, e o professor Balsa, eu disse quando ele começou diz que, eu confio no Ganso, eu confio no Wesley, eu confio em não sei quem. Falou, ele não conhece os caras ainda. Aos poucos ele vai conhecer. Mas alguma coisa ele já devia ter visto. Por exemplo, que é melhor botar o Rogério do que o Centurion. Se não tem o Rogério, pega o menino da base e bota no lugar do Centurion. Daqui a pouco, se você usar o Kardec no lugar do Ganso ali, como ele já jogou no Santos, por exemplo, já jogou no Palmeiras junto com o Caleri, talvez fosse uma boa opção. Enfim, daqui a pouco tira o Hudson, bota o Wesley de uma vez para ele já ver quem é e já tira de vez também. Eu acho que o Balsa tá demorando muito para agir. Já deu tempo dele conhecer um pouco. Eu acho que a grande culpa de tudo isso do Lucão é do São Paulo Futebol Clube. E parte da imprensa também, e vou explicar. Primeiro que o São Paulo ficou enrolando para contratar zagueiro, porque estava namorando o Lugano. Lugano estava no Cerro Porteño encostado, não jogava há um tempão, chegou e não consegue jogar. Fisicamente, as pessoas sabem o que eu penso a respeito do Lugano como jogador, respeito à carreira dele. Mas o São Paulo devia contratar 2 zagueiros de porte, 2 zagueiros de qualidade. E ficou enrolando com o Lugano e achando que agora tem o Luiz Eduardo contundido, o Lianco a gente não sabe o que vai acontecer e o Lucão está exposto. O Lucão tem falhado em praticamente todos os jogos. As chances deles já passaram do ponto. Vão ainda queimar o jogador. Eu não acho que ele seja nenhum gênio, mas também não é tão ruim. Agora, a falha de domingo foi imperdoável.
Ontem eu não estive aqui no programa, mas acho que todos vocês falaram a respeito. O São Paulo entrou com um projeto de jogo, marcando a saída de bola do Corinthians, começou a complicar a saída de bola, o Balsa marcou os laterais do Corinthians, os volantes se complicavam, o São Paulo estava mais tranquilo no jogo e percebendo que não ia tomar de 6. De repente, vai o garoto e entrega o gol para o Corinthians. Acabou com o time do São Paulo ali. O Ganso não jogou nada. Não jogou bem, é verdade. Mas não deu nenhum lançamento para o Corinthians fazer gol. Não tem condição o Lucão jogar. E nenhum para o São Paulo fazer gol também. Mas não interessa. Interessa também. Mas não deu conta. 0-0. Então a culpa é do São Paulo, que devia contratar zagueiro e preservar esse garoto mais tempo aí. Agora, tem 19 anos, vai fazer 20 em março. Não é mais menino. E outra culpa é da imprensa, que acha que agora todo mundo tem que sair jogando. Todo mundo tem que ser Barcelona. Barcelona só tem um no mundo. O Lucão tem que aprender isso de vez em quando. Aliás, nem no Barcelona. O Piquet teria chutado aquela bola pela linha. Sim, mas teria na época que tinha o Fabão, era por uma questão de justiça. É uma desgraça. Ele é horrível, ele é o Romero do São Paulo. E por uma questão de justiça, não podemos esquecer que o segundo gol. Tá errado. Que o segundo gol, que também estava no lance. Sim, ele era pra jogar. O nosso queridíssimo Lucão foi um desvio da cabeça errada do nosso queridíssimo Ganso. Mas ele passa ao lado. Ninguém cobra. Sobre isso, queremos ouvir. Jogada de podia travar o cara, mas não deu. É clara o cara que perde a noção da referência. Sabe, quem nunca aqui jogando uma pelada, vai pro gol. Aí você começa a defender o gol, quando você olha pra direita, o gol, você tá com as duas traves. Você tá fora completamente. Entendeu? Porque você não sabe. Mauro Beto, que é goleiro, sabe disso. Eu sei, e tô sempre no lugar errado. O problema é que ele sendo goleiro, ele também tá sempre. Ele é o Lucão do gol. Então, o Lucão, ele perdeu a referência. Pra ele, o gol era onde ele jogou a bola. Ele imaginou que o Denis estava ali, ou seja, não dá. Na verdade, Felipe, me perdoa. Eu estava atrás do gol. Opa, e aí? Então é o seguinte. Agora, Lucão. Foi muito claro. O Denis gritou. Aquele barulho não dá pra ouvir. Quem faz jogo sim, atrás do gol sabe. Ainda mais na arena. Não dou. Agora, tava sem retorno. Aí ele veio com a bola. Felipe, ele veio com a bola. Quando ele olhou, o Denis estava do lado direito do gol. Ele deu pro cara. Mas ele abaixou a cabeça para bater na bola. Tudo na corrida. Sincronismo de uma lambança. Sim. Quando ele abaixou a cabeça para bater, o Denis veio pro lado esquerdo. Quando ele bateu, levantou a cara e viu... Tanto que ele fica bravo, né? Os dois correram desesperadamente pro lugar. Lá não deu certo, chegou primeiro o Luca e Caixa. Então, ok, tudo bem. Mas então, não foi esse negócio de que ele viu que o cara tava do lado de... E jogou do outro lado. Não foi isso. Sim. Foi lambança, imperdoável. Claro. Tudo gente sabe. Eles falou, tô na bola. Mas foi assim, foi isso que aconteceu. E o Lucão tentou tirar do gol. E agora, se alguém disser o seguinte, mas tá dando um azar, hein? Se alguém disser, o menino tá dando um azar, isso é verdade. O que eu acho que o São Paulo... Vamos dar sozinho. Não, tem que dar um bico mesmo. O que eu acho do São Paulo em relação ao Lucão e Centurião, eu acho o Centurião no momento mais problema do que o Lucão, sinceramente. Quem? Eu acho o Centurion um problema. Tá todo mundo falando do Lucão, o Centurion é um problema maior. Até porque no banco, você olha pro banco do Lucão, quem tem no momento? Chama alguém no Sub-15. Agora, o Centurion. Que veio com. Mas quando vai jogar outro lugar? Quando vai jogar lugar? O Centurion tem mais reserva. Então, na minha opinião, você olha pro banco em relação ao Centurion, o Rogério é melhor que o Centurion. Agora na mas zaga... o Balsa viu ele bem, né? Por isso que talvez esteja na cabecinha dele. Exato, mas... O Balsa gostou do caramelo. Não, ele viu ele bem jogando na Argentina. Argentina. De jogador. Ô, Mauro, ele viu o Centurion jogando bem. Tá mal? Claro que tá. Claro. Dizendo, mas talvez tenha sido. Esteja isso na memória dele. Na Argentina ele fez 3 gols apenas. Foi o artilheiro do Racing. Então, mas pode ser que o cara tenha jogado bem lá. Não, ele foi o artilheiro da família. Isso. Memória na família foi o jogador mais gols fez. Tudo bem, é a memória que ele tem. Aliás, o Bruno acho que citou o Felipe do Corinthians. Sim. E quando começou havia muita desconfiança. O Felipe tinha um problema aqui, ele superou com o tempo, que ele começou a jogar futebol muito tarde, com 20 anos de idade. E hoje é um baita de um zagueiro. Eu acho até para a seleção brasileira. Só que tem um problema.
O Felipe, quando começou, havia uma desconfiança, mas o Felipe nunca fez uma lambança igual essa do Lucão num jogo tão importante. Pelo contrário, o Gustavo Henrique dos Santos, que direitinho. é jovem também, nunca fez uma lambança Felipe tem muita personalidade. Muito bom, Eu vou dar a notícia. Nós vamos falar sobre isso, mas eu preciso dar essa notícia porque está meia hora aqui mandando mensagem para mim. Falar do Maicon, que foi contratado. Vou, Luiz, mas é só para... Faz meia hora que está aqui. Está nas redes sociais. Não há maiores detalhes. E nem sei se é eu estou fazendo essa aberturinha para a pessoa entender o que eu quero dizer. Nem sei se é na 8ª divisão do futebol argentino. Isso eu não sei. Viu, Mauro? José Manuel, companheiros, o Nilson Sérgio também está prestando atenção. Eu nem sei se essa informação é da 8ª divisão, porque não tem informações, o Bruno também procurou, nós não encontramos, mas a notícia é a seguinte, como manchete e como mensagem. Jogador mata árbitro após levar cartão vermelho na Argentina. Que várzea, meu Deus. O árbitro César Flores, de 48 anos, foi morto no gramado logo após mostrar o cartão vermelho a um jogador durante uma partida realizada em Córdoba, na Argentina. A polícia argentina confirmou que ele levou 3 tiros na cabeça, pescoço e peito. Meu Deus! E morreu no local no domingo. Segundo relatos, o jogador ainda não identificado deixou o gramado após ser expulso, pegou a arma e voltou ao campo para atirar no árbitro e no jogador Walter Zarate, de 25 anos, que foi alvejado no peito. Meu Deus. Aspas. Tudo aconteceu durante a partida. Não sabemos o que aconteceu com o árbitro, mas o jogador estava muito bravo com ele, disse a polícia argentina em um pronunciamento. O atirador fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. Ponto. Não há mais detalhes. Está dizendo que chegou a informação que era jogo amador, jogo de bairro, mas de qualquer maneira, o bicho pegou. Só para fazer o registro, são 13 horas que assassinaram o árbitro em campo. Não estava no dia que mataram na várzea, mas eram problemas extra-campo, literalmente. Isso. É lamentável. Isso é uma ignorância que não entraram tem. E deram 3 tiros no árbitro. Tinha um amigo apitando um jogo amador, um amigo muito macho, assim, firme nas decisões. Quando ele tirou o cartão vermelho e olhou o jogador que estava sendo expulso em sua direção, com os olhos esbugalhados, ele se expulsou. Brabo, que até espumava, rapaz, que eu errei de cartão, trocou na hora, guardou o vermelho, tirou o amarelo e saiu começou a se abanar, e peitou o jogador que vinha pra cima dele. Você tá pensando o quê? Quem manda sou eu. Ficou tudo certo, hein? Foi rápido no gatilho. E já que foi dito aqui, eu vou passar pra você, Daniel, mas essa é boa. Já que foi dito aqui que alguns jogadores resistiram ao pacotão de dinheiro da China, o Tevez, chega a informação agora, resistiu a uma proposta de cerca de 100 milhões de reais por um contrato de 10 meses, tipo assim, 10 milhões de reais por mês. Ele teria resistido e tal. Tevez? O Tevez. Se ele não se dava bem na Europa e sentia falta de Buenos Aires, imagina. Mas peraí, então não tá batendo a história de que ele não tá recebendo no Boca, né? Porque você vê como ele gosta se ele não tivesse é o mesmo time onde joga o Cuca. Pois é. Se ele não tivesse recebendo no Boca, o cara não vai resistir. Quanto dá de 10 milhões de ele deixou lá de 10 milhões de reais para jogar no Boca. Mas então, mas joga na Juventus, vem jogar no Boca. Mas peraí, mas olha a grana, olha a grana que tá sendo dada para esse rapaz. Eu posso falar um negocinho só para você. Vou na sua linha. Nós não sabemos a história toda da recusa do Lucas Lima para ir para a China. Nós vamos saber uma hora. A história, por que recusou? Né? Porque você fala, tem alguma coisa que a gente não conhece. Nesse caso do Tevez, batendo esses números, também tem alguma coisa. Alguma coisa tem. Ele quer ficar na Argentina. Ele quer ficar não sei se é só. Ou não confia. Não é só. Na Argentina tem mercado na Europa. Não é só isso. Não sei. Talvez dinheiro não tenha confiado na proposta. Diga, Daniel. Tem mercado na Europa. Não, ainda sobre São Paulo, em relação à entrada do Lucão, a manutenção dele na titularidade, o Balsa está tentando dar um voto de confiança para ele. O problema é que a torcida do São Paulo e não tem ninguém também para colocar, né? E a torcida do São Paulo já perdeu a confiança, porque ele falha em jogos decisivos. O Lucão, ele realmente
tá tendo essa infelicidade de falhar em jogos decisivos. Sobre o Centurion... A torcida acha o quê, Daniel? O Lucão, pela torcida, já estaria fora faz tempo. Você tem sentido isso? Tenho sentido isso. E com relação a Caleri... Ao Centurion também. Aliás, o Caleri... Você falava que o Centurion era bom? Não, ele tá falando da torcida, Luiz, por favor. O Centurion é a torcida. Centurion não. O Centurion eu nunca falei que era um bom jogador, não. Aliás, ele tá comprometendo o Paulo. O Caleri, esse daí, no último jogo, no Você sabe por que ele não vai jogar quarta-feira, sabe? Você tá sabendo? O Caleri? É. Porque ele está nesse momento em Santiago do Chile, no bolso do Felipe. Tá. Mas o Caleri, ele já foi ovacionado. Aliás, foi o jogador mais ovacionado pela torcida na quarta-feira passada. Ele já tá virando ídolo. E ainda depois do que ele fez no final da partida, além dele ter lutado durante todo o jogo no clássico contra o Corinthians, ainda no final da partida, que foi lá discutir com a arbitragem, falar com os jogadores do Corinthians, mostrou raça ali o Caleri. Aliás, o Caleri deveria jogar. Aliás, o Balsa tem que explicar o Caleri não deveria sair. Por que não vai jogar o Caleri? Não joga o Caleri e não joga o Rogério. Não joga o Caleri amanhã. Amanhã é um jogo decisivo pro São Paulo. Que quem tem que jogar é quem tá melhor. O São Paulo joga uma partida decisiva amanhã. Pode ficar fora da fase seguinte se não vencer amanhã, hein? O Balsa... mas peraí. Lá é 3 mil metros de altura, não é isso que vai jogar? Aonde? Contra os Strongers? Vai jogar em La Paz. Na volta. Na volta é La Paz. Na volta sim. Você tá muito pessimista em relação ao São Paulo. Não, eu tô achando o seguinte, eu tô achando que tem que ter uma explicação por que tá insistindo com o Centurion. Alguma coisa tem que a gente não sabe. Porque se você tem Caleri e Kardec pra formar um ataque num jogo que precisa ganhar em casa, por que você não põe? E o Rogério que joga bem. Tem que ter alguma explicação. A exemplo do Lucão, o professor acha que o Centurion também vai embalar. Alô, boa tarde. Oi, Vanderlei, boa tarde. Quem fala? Aqui é Vicenzo, aqui de Guarulhos. E torce pra quem, Vicenzo? Eu torço pro time família, palestra. Time família, tá vendo? Exatamente. E qual é a sua mensagem? A minha mensagem é em relação àquele assunto primeiro que vocês colocaram na mesa aí, em relação a esses jogadores que fica aí o empresário comprando, igual o caso do Centurion. Ele compra e depois quer que ponha. E o time tem que aguentar. Agora aguenta, não chora, né? Aí está a opinião. Tem lógica. Mesmo, né? Tem muita lógica no que esse moço está falando. Alô, boa tarde. Acho que não é isso, não. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Wagner, da cidade. Diga, Wagner, qual é a sua mensagem? Não, falando muito do Lucão, eu até concordo. Você sabe que tem fases na vida que a manteiga só cai para baixo, né? É verdade. Ninguém fala que o Rodrigo Caio escorregou. Ninguém disse que ele estava na direita, saiu correndo para a esquerda para cobrir o lateral. Ele foi aliviar, bateu no lateral, voltou. Aqui a única pessoa que falou certo foi você. Ele olhou, o Davis estava num lado. Nos segundos de abaixar a cabeça e atrasar o Davis, não deve ter falado nada, tinha mudado de posição. Só que o sacrifício em cima do menino. Só isso que eu quero falar. Obrigado pela gentileza e pela ligação. Vou atender mais um ouvinte. Menos o Lucão. O Fabão teria dado um bicão na bola. Ele errou. Só que está sendo mais crucificado. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É o Carlos da Vila das Belezas, Santa Amaro, São Paulo, meu amigo. E torce para quem? São Paulo, né? E qual é a sua mensagem? Essa zaga do São Paulo aí precisa melhorar um pouco, né? Minha mensagem é essa aí, relacionada ao erro do Lucão. E não só ele, como o goleiro Denis também falhou, né? Tá vendo? Também o Denis, na opinião do... Diga, Bruno. Mas tem uma coisa, né? O que eu acho que às vezes individualiza num cara, mas é um sinal de incompetência de um lado e de competência do outro, que o jogo tenha sido igual no domingo. O São Paulo tinha que ser melhor que o Corinthians pelo fato do Corinthians ter acabado com o time inteiro. Então isso, acho que essa parte coletiva do São Paulo não conseguir, com quase o mesmo time do ano passado, ser melhor que um time que foi desfeito e tem 4 jogos só no ano,
O fato de ter sido igual já é uma incompetência enorme do São Paulo, só que sempre é individualizado o negócio. Era para o São Paulo estar melhor que um time que Mas foi o erro desfigurado. não foi muito grave, Mas você não leva em conta. Mas segue a vida. 0x0 o jogo. Cheguei aqui. Parece que não se pode mais criticar jogador. Você não leva em conta o fato de toda hora nós falarmos aqui que nós sempre falamos aqui que nos últimos anos o Corinthians não mudou o seu sistema de jogo. Minutinho. Não mudou o seu sistema de jogo. Mudaram os jogadores. E que o técnico, professor com o Tite, né? É excelente. Isso. Ele equilibra pratos e tal. Então, só 3 jogadores eram diferentes em relação àquele do 6-1. Sim. Né? Então, é diferente do outro lado. São Paulo teve muitas mudanças. O técnico ainda não sabe o caminho. Problema administrativo. O técnico ainda não sabe o caminho certo para o vestiário. Tem tudo. Então, não sei se o vexame maior seria. Foi o São Paulo perder, porque enfrentou um time que foi desmanchado. Não sei se é isso. Não é vexame, sim, mas se fosse uma coisa organizada, o São Paulo devia ser melhor. Até a lambança coletiva, o jogo estava igual. Sim, mas jogando na São Paulo e Corinthians. Não, individual. São Paulo e Corinthians. A lambança foi individual. Mas o que eu digo é que não tinha que ser igual, porque o Corinthians desmanchou um time. Elencamos o ranking das lambanças. Não, estão buscando culpados para amenizar Rodrigo. Quem falhou foi o Lucão. Rodrigo Caio foi citado aqui. O Ganso foi citado. O Denis foi citado. Porque parou de jogar. O Rogério Ceni que parou de jogar. Então, o time foi incompetente o jogo todo. O Lucão que fez a lambança. Era jogo pra 0x0, Vanderlei. É verdade. Como houve o erro do Iago. E aí o Mas o jogador bom quando falha não toma o gol. Não é jogador bom. O cara tá chegando agora. Tem sorte. O goleiro O Cássio salvou. O Cássio salvou. Claro. O Cássio salvou. E no Corinthians ele pode colocar um menino. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Demorou para atender. 2870-9707. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Paulo de Rio Preto. Opa, Paulo. Pela nossa Jovem Pan Rio Preto, é isso? Isso. Dentro do carro aqui, escutando a Jovem Pan. Tá dentro do carro? Bacana. E... Tá pouco calor. Deve estar. Qual é a temperatura em Rio Preto agora? Agora sim, agora tá fresquinho, tá tranquilo. Quantos graus? 28 graus. Pô, tá bom, 28 graus, para Rio Preto tá legal. Vai chover aqui, tá tranquilo. Vai chover à tarde? Tá chovendo, deu uma chuvinha de manhã, agora tá tranquilo. Legal. Deu uma refrescada. Qual é a sua mensagem? Eu sou corintiano, Vanderlei. Choveu, por isso. E todo mundo crucificando o Lucão, e com certeza tem razão, porque ele falhou, mas tem a parte também que o Lucas saiu correndo primeiro que o rapaz de São Paulo e fez um gol. É isso. Tava esperto, o Luca tava esperto, tava ligado no jogo. Do Luca. Tava ligado no jogo, que foi... O Luca não, o Bruno, ele citou o Bruno. Mas o culpado, o Luca tinha que chutar a bola. Não, o Luca foi bem. Mas o Bruno... O São Paulo vem tomando surra do Corinthians já faz um tempão, gente. Um tempão. Um tempão, ô louco. Este é o nosso esporte em discussão. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Jair Félix de Jundiaí. Opa! E você nos acompanha em Jundiaí como? Pela 620 AM. Bacana. E torce pra quem? Torço pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Qual é a sua mensagem? A minha mensagem é o seguinte. Quanto a torcida do Palmeiras não cantar o hino nacional e desrespeitar o hino nacional do Brasil. Eu acho que enquanto não mudar esse comportamento da torcida, né, que ela é guiada pelas uniformizadas, o Palmeiras vai continuar não jogando bem. Acho que uma coisa pode estar relacionada com outra. Obrigado. E para ser justo, não é só a torcida do Palmeiras que faz isso, né? A gente tem que ser justo. Não é só a torcida do Palmeiras. Mas a torcida do Palmeiras tem que... Palmeiras. É mais assintoso. O Palmeiras criou uma paródia no meio do hino. Parece mais. Aí Mauro, não dá mais. Mauro, lamento. Pera lá. Não dá mais. Você queria cantar o hino nacional? É hoje à noite, Mauro. Atenção. Pra fechar. Placar, Mauro Betting. 1-1 pra nós. 1-1 pra nós. Hoje...
River Plate do Uruguai e Palmeiras. Daniel Lian. 1-1 também. Palmeiras é Brasil? É, Palmeiras é Brasil, Claro, mas hoje vai só sem empatar, dúvida. infelizmente. Impressionante, não sei se vocês tiveram essa sensação, como cresceu a torcida do River Plate do Uruguai aqui no Brasil. José Manuel. River Plate é Brasil. Palmeiras 2-1. Palmeiras 2-1. Nilson César. Infelizmente 1-0 River. E pro Felipe Mota, 1-1 pro Luiz Carlos Quartarolo. Eu vou falar o seguinte, vou torcer pro Palmeiras ganhar de 1-0, mas o empate não é mau resultado. E o Bruno Prado? 0-0. 0-0. Acho que o jogo empata lá. Mas seria também melhor do que tomar uma cacetada lá. Claro. Atenção, vem aí o Departamento de Jornalismo da PAN, o Carlos Aros já chegou com todos os companheiros, tem muita informação o tempo todo para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.